Olá, boa noite para todos vocês. Dando início aí a mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. E hoje com um tema aí super especial para a gente discutir sobre impugnação aos cálculos, né? Bem, hoje a gente vai discutir, né, dando início então, eu já agradeço, né, a presença de todos vocês, já, a doutora Valtiele aí, presença sempre marcante e importante aí nas lives, né, uma boa noite. Eu de início, né, já agradeço todos os presentes aí e peço, né, todos que compartilhem, né, compartilhem a live aí, não deixem de compartilhar com os colegas, né? Outros colegas que possam ter interesse no assunto. Aproveitando para cumprimentar a Eliane, Evandro, sejam todos bem-vindos aí para a gente fazer um bate-papo bem interessante sobre esse assunto aqui hoje, tá? Essa é mais uma das lives, né? Do projeto Não Durma Sem Saber e, como sempre, é aquela ideia, né? Para a gente poder fazer um bate-papo aqui bem tranquilo, né? E discutir sobre um tema de relevância, né, dentro do direito e do processo do trabalho, e algo bem dinâmico, bem rápido, 30, 40 minutos, com muitas dicas práticas, né, que isso é o mais importante aqui, para que vocês possam, de fato, sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, e eu também, obviamente, porque sempre as contribuições de vocês são excelentes, e eu desde já, né, deixo o espaço aberto aí para perguntas, né. Dr. Marcelo aí, uma boa noite também. Rainete, Thalita, sejam todos bem-vindos aí, muita gente entrando aí hoje, é um privilégio ter vocês aí, doutora Marília também. Bem, hoje nós temos um convidado, né, um convidado de excelência aí, né, o doutor William Amorim, calculista que atua aí principalmente em São Paulo, mas também faz cálculos aí com certeza para o Brasil todo, com mais de 10 anos de experiência e que eu tenho o privilégio, né, de tê-lo como aluno do meu curso Descomplicando o PJ Calc. E hoje a gente trava ótimas discussões aí a respeito dos temas, né? Da utilização do sistema em si. Deixa eu só ajustar o áudio aqui, tá bom? Então é isso. Bom, deixa eu convidar aqui o Dr. William para a gente dar início à nossa live de hoje aqui. Já está aí presente e logo logo ele já está aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse tema da impugnação aos cálculos. Opa, boa noite, professor. Tudo bem, como é que tudo está? Tudo bem, como é que está? Tudo bem. Tá bom o áudio? Tá ouvindo bem? Estou conseguindo te escutar bem. Tá meu aqui bem? O pessoal falou que estava baixo, está conseguindo me escutar? Acho que tá bom, né? Tá bom? Tá. Não, beleza. Então, beleza, deixa então a gente já de início, né? Já até te apresentei aqui para o pessoal, já recomendo, né, todos depois aí da live também, sigam aí o perfil do Dr. William, eu tinha colocado lá na descrição, né, na legenda da live de hoje. E o primeiro passo é a gente entender por que a gente quer discutir esse assunto aqui, né? E, basicamente, eu entendo que são dois motivos extremamente importantes. O primeiro deles é porque é um tema que foi alterado pela reforma trabalhista e que ainda cabem discussões relevantes a isso. A gente sabe que muitos temas que foram alterados pela reforma trabalhista, eles ainda dependem, né, de que os processos cheguem até o TST para a gente, de fato, entender como que a jurisprudência vai se assentar nesse ponto. E também porque é um tema que eu acho, pessoalmente aqui, não sei se o Dr. William compartilha dessa ideia, é um tema que é muito pouco discutido na prática e que tem uma relevância muito grande, porque se você faz uma impugnação aos cálculos, e aqui eu estou falando em sentido amplo, né, não só aquela peça que está lá dentro da CLT, mas se a gente consegue impugnar os cálculos, isso desde uma inicial, por exemplo, passando lá também pelos cálculos de liquidação de uma sentença, isso pode ser extremamente importante, extremamente significativo para o valor final da condenação. Então, sim, é um tema que é pouco discutido e a ideia nossa aqui é justamente trazer isso e com muitas dicas práticas e com certeza o Dr. William tem muitas aí para compartilhar conosco. E aí eu já passo a bola para ele, né? Deixo aberto aqui para as perguntas, fiquem à vontade nos comentários, né?
E já passo a bola aqui para que o Dr. William puder já fazer uma pequena explanação aqui para nós sobre justamente sobre essas mudanças, né? O que nós tínhamos antes e após a reforma trabalhista e quais as consequências práticas, né, dessa alteração que a reforma trabalhista trouxe aí. Sim. Na realidade, professor, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade aqui de estar junto com o senhor, né? Para mim é uma honra poder compartilhar, né, com o senhor aí algumas ideias, né? Nós temos aí uma afinidade por conta do PJ Calc, né? É um sistema que eu relutei tanto, mas que hoje não sai da minha máquina. Inclusive, eu respondi a sua pesquisa já, tá? Não utilizo mais nenhum sistema junto com o PJ Calc, só o PJ Calc. Esse assunto, realmente, professor, ele é de suma importância, né? Haja vista que antes da reforma trabalhista, né? Antes do advento da reforma, da Lei 13.467 de 17, não havia essa possibilidade, né, desse contraditório na fase de cálculos, porque os juízes, geralmente, eles intimavam as partes, né, a apresentarem as suas contas, as partes apresentavam, né, não havia essa obrigatoriedade que há hoje, né, porque o próprio parágrafo 2º do artigo 897 da CLT, ele dizia que, elaborada a conta, né, ou tornada líquida, o juiz poderá, né, então ele poderia abrir vista às partes, né, dos cálculos apresentados. Mas, geralmente, o que acontecia, né, o que os juízes faziam? As partes apresentavam cálculos, né, e o juiz pedia para quem conferir esse cálculo? Lá para o calculista da vara. Então, o calculista da vara é que iria fazer a conferência dessas contas, né? E, estando as mesmas de acordo, ele passava para o juiz. Aquele entendia estar de acordo e falava, ó, homologa essa, que essa aqui está de acordo, né? Caso não houvesse esse entendimento pelo calculista da vara, o juiz de ofício determinava então para ele, né, que elaborasse as contas. E aí é que entrava o X da questão. Porque quem é a conta da minha confiança? Né? Olhava o juiz, a do reclamante ou a da reclamada? Né? Aí ele pegava a conta do calculista dele, do funcionário da vara e falava, opa, mas espera aí, essa aqui está de acordo, então eu vou homologar essa daqui. Né? E aí é que vem a diferença para o pós-reforma, né? Porque antigamente, antes da reforma, não havia essa possibilidade da impugnação, né? Se esperava que o juiz homologasse a conta para as partes poderem, então, fazer a impugnação do cálculo homologado, né? A parte reclamada haveria, então, de garantir o juízo na sua totalidade, e não era através de manifestação de cálculos, ela tinha que opor embargos à execução, né? Enquanto que o exequente, ele apresentava ali a sua impugnação de forma normal, né? Isso fazia com que essa questão fosse discutida até já entrando na seara de agravo de petição, né? Porque uma vez homologada a conta, como que ela é combatida, né, a sentença de homologação? Então, através do agravo de petição. Então, essa questão, essa peculiaridade, né, inclusive, ela revogou, né, a reforma trabalhista, ela meio que revogou tacitamente o artigo 884, parágrafo 3º da CLT. Né? Porque o artigo 884, ele no seu teor, ele diz que só pode haver a impugnação, né, os embargos, a oposição dos embargos à execução, após garantido o juízo. Né? E hoje em dia não é dessa forma que funciona, porque a nova redação do artigo 879, no seu parágrafo 2º, ela é clara ao dizer que, apresentados os cálculos, o juiz já intima a outra parte para que apresente a sua manifestação aos cálculos ou concordância
nos termos, né, do que prescreve o parágrafo 2º aí do artigo 879 da CLT. Então, essas curiosidades, né, eu creio que são importantes, porque antigamente, mesmo que o juiz, assim, vamos dizer, ele detinha ali, né, o poder da apresentação e da verificação dos cálculos, alguns magistrados, eles abriam a exceção à regra. E qual que era a exceção à regra? Apresentar a sua manifestação no prazo de 10 dias sucessivos, né, com as suas contas, a sua manifestação pormenorizada, né? Então, essa, basicamente, ela era uma exceção à regra. Ao contrário de hoje, porque hoje nós vemos que a parte ela apresenta cálculo, né? Automaticamente o adverso ele é intimado a apresentar as suas contas de liquidação também, né? A sua manifestação, as suas contas de liquidação. Antes da reforma, né? Ainda citando, só para a gente entrar aí no tema, porque eu acho importante, né, a gente trazer essa diferenciação, porque algumas pessoas falam, mas antigamente também havia aí a impugnação de cálculos, havia a manifestação de cálculos, né? Mas não era a regra. A regra era as partes apresentarem cálculos e o juiz pedir para que o calculista da vara, então, ele fizesse aí a conferência dos cálculos para ver o que realmente estava adequado ou não, né, ao julgado, e aí então se iniciava ali a fase de execução, né? Na realidade, a gente sabe que a fase de liquidação, ela coloca termo, né, a fase de conhecimento, ela dá ali continuidade à fase de conhecimento, né? E boa parte da doutrina entende que a fase de liquidação ela tem que estar, né, por obrigatoriedade, alocada à fase de execução. Porque muitas pessoas entendem que eu vou liquidar a sentença, então, já chegou a hora de eu executar, né? Quando, na realidade, muitas vezes, na maioria das vezes, né, nós temos aí recursos para instâncias superiores que, na maioria dos casos, eles modificam a sentença, né? Então, a sentença acaba por perder o seu objeto por conta de uma nova decisão. Nós costumamos ver muito isso, professor, até trazendo aí um exemplo prático, tá? Nos casos de carta de sentença, o que é permitido pela nossa legislação. Então, geralmente, quando o advogado ele pega lá uma sentença que ele vê procedência total daquela sentença, né? O que ele faz? Ele já abre a carta de sentença. Porque ele já abre a carta de sentença e ele já vai ali apresentar cálculos. E eu já tive exemplos práticos, né, na minha vivência aqui, de sentenças extremamente favoráveis ao exequente, só que o que aconteceu? Se protocolou carta de expedição, abriu a carta de sentença, desculpa. Na carta de sentença se protocolou o cálculo, e aí foi homologado o cálculo pelo juiz, só que o processo principal estava no tribunal. E, para surpresa do exequente, o tribunal fez o quê? Reverteu por completa a condenação, e a condenação veio a 0. Então, assim, a gente está falando aí, eu posso citar aqui, né, de valores, em questão de valores, estávamos falando aí de um cálculo com base na sentença de R$800 mil, que virou nada. Então, o cálculo, se subiu o recurso, né, para o TST, e a sentença virou absolutamente nada. Aí aquela velha história, como é que eu vou explicar para o meu cliente que o cálculo dele, que era R$800 mil, né, a ação dele valia R$800 mil, e do dia para a noite ela passou a valer 0. Então, então... Por favor, professor. Esse ponto que você está comentando e toda essa introdução também que você fez, ela é bem elucidativa, né?
Porque, na verdade, assim, apesar de a gente ter, voltando um pouquinho lá na questão do rito mesmo, do procedimento de liquidação, né? Apesar de você ter aquela faculdade do magistrado de fazer, né, de abrir as partes, a possibilidade de se manifestar, na prática isso não acontecia, né? Então aí Sim, a reforma veio para fulminar isso, ou seja, colocar como obrigatória a necessidade de manifestação, mas aí surgiu essa dúvida, até você colocou uma posição aí, e é a posição, acho que do professor Calvé, né? A respeito de qual seria, né, o desdobramento a respeito disso, em relação, inclusive, lá ao artigo, ao parágrafo 3º do artigo 884 da 884 CLT, da né? CLT. Isso é uma discussão bastante interessante, porque, assim, na verdade, a gente ainda vê boa parte da doutrina e nas decisões também, em muitos casos, a gente ainda vê aquele procedimento, né, habitual, que eu digo assim, muda a lei, mas não muda a cabeça, né, Sim, do sim, magistrado. Então, exato. na maioria dos casos, o que a gente ainda vê ainda é aquela situação que você tem lá, né, abre, porque agora é obrigatório, abre-se vista as partes para se manifestar sobre os cálculos, e depois cria-se uma nova oportunidade de manifestação, ou seja, aí vem o pessoal lá com embargo de execução de novo, com impugnação, Sim, o que é uma coisa sem sentido, né, porque na verdade você está sim, discutindo duas vezes a mesma coisa. sim, E acaba por atrasar, né? Tira totalmente o objetivo até que a gente imagina que seria ganho de celeridade, né? Você se tornar mais efetivo, né? sim, Eu até acho interessante essa posição que até do professor Calvé aí, que ele argumentaria que, então, essa decisão, quando eu abro vista para as partes, na verdade, quando eu estabeleço um contraditório, consequentemente ali eu já estou, na realidade, proferindo uma sentença, e não uma decisão interlocutória como se imaginava antes, né? exato, E sendo exato. sentença, caberia agravo de petição, e Sim, cabendo agravo de petição, não cabe mais eu discutir os cálculos, porque se eu já interpus o agravo de petição, isso já está lá no TRT, e, consequentemente, não há o que se discutir ali em primeiro grau mais a respeito dos cálculos, né? Isso tem que ser sim, discutido já, isso já está resolvido, né? Essa questão já está resolvida, a não ser que esteja sendo discutida lá no agravo de petição, lá no agravo de petição, né? E tem essa conexão justamente com isso que você está dizendo, ou seja, às vezes até a gente tem que também estar bem atento aos procedimentos, porque às vezes você pode deixar uma decisão que seria muito favorável, né, como essa sim, daí, e a depender de uma questão de rito, lá na frente você poder fulminar uma decisão por completo, né? Não só, exato. obviamente, pelo rito, mas também por correção, ou incorreção, no caso, de cálculos, né? Na realidade, lá atrás, nós tínhamos duas decisões, né, professor? Nós tínhamos uma decisão quando o juiz ele dirimia ali a controvérsia, né, de cálculo, que ele tinha ali uma sentença de liquidação realmente, né, lá antes na reforma trabalhista, ou uma decisão interlocutória mesmo, conforme o senhor citou, né? Porque não havia ali a solução da controvérsia antes do início da execução, né? Então realmente ficava algo que sem muito sentido, né? Porque o processo do trabalho ele tem por primícia a celeridade, né? Claro que nós temos aí ações que perduram longos anos, mas a primícia do processo trabalhista é a celeridade processual, né? Sim, e até aproveitando esse gancho que você está falando aí de celeridade, uma das soluções que eu mais tenho visto, assim, né, mais defendida, né, até para poder evitar essa duplicidade, né, essa dúvida aí, essa divisão entre se a natureza da decisão é interlocutória e logo é irrecorrível, ou não, se a sentença já caberia agravo de petição, tem sido muito defendida a ideia das sentenças líquidas, né? Sim, A gente tem visto aí muitas decisões, né, sendo proferidas aí, até as próprias estatísticas do TST já trazem em torno de 20% das sentenças líquidas, alguns TRTs já estão superando 80%, 90%, como é o caso lá da oitava região, sim, oitava região Pará e é muita Amapá, salvo coisa, né? engano, Salvo engano, o quarta Rio Grande região do Norte, também, né, eu acho que é a professor? 21ª também, já está com um percentual bem elevado, e isso, obviamente, altera o panorama aí também, né? Sim, Né? Porque justamente se essa sentença, se ela é líquida, né, consequentemente os cálculos que vieram ali com a sentença, e daí até a importância de a gente
sempre frisar a importância de o advogado conhecer cálculos, Sim. seja fazer os cálculos mesmos, ou seja para contratar um calculista, né? Que eu também acho que é sempre uma estratégia interessante também, você delegar parte das suas atividades, isso não tem problema nenhum. Mas mesmo o advogado que faça isso, ele tem que ter a consciência de que ele tem que ter noção do que ele está fazendo, até porque o calculista, e eu acho que você pode compartilhar essa experiência aí, por mais que ele, obviamente, vai manejar, vai olhar todos os documentos do processo, é lógico que o raciocínio lógico do advogado que viu o processo acontecendo, cada fase, ele fazendo ali, ele, obviamente, tem algo a contribuir também nessa construção, né, nessa elaboração. Sim. O que eu estava mencionando em relação à sentença líquida é porque, como ela integra a sentença, obviamente, qualquer discussão relativa aos cálculos tem que ser feita ali na fase de conhecimento, né? Ou seja, tem que ser feita via RO, né? Exato. E não lá na fase de execução. E tenho visto muitas decisões que têm sido infrutíferas justamente por conta disso, né? Depois, lá na fase de execução, o camarada tenta discutir alguma coisa e já está precluso. Sim. Até por conta desse mesmo raciocínio que acontece quando há a fase de liquidação também, né? Sim. Conta um pouquinho como que é essa questão de interação, acho que talvez até o pessoal também tenha interesse, assim, a interação, o diálogo entre o calculista e o advogado também, né? Como que isso acontece, assim, do ponto de vista de troca de ideias, né, em relação ao cálculo, né? Abrindo até um parêntese, tá, dentro do que o senhor falou, com relação às sentenças líquidas, né? Porque geralmente a sentença líquida, né, já bem colocado pelo senhor, eu tenho que, em RO, eu tenho que atacar, né, os pontos da sentença que não me foram favoráveis, e de igual modo, eu já tenho que impugnar os cálculos no recurso ordinário, né? Algumas pessoas acham que não, tem que fazer uma manifestação em apartado. Negativo, porque se eu fizer qualquer manifestação em apartado ao recurso ordinário, precluiu o meu direito de falar dos cálculos. Tá? Eu tive exemplos práticos no último escritório que eu trabalhei, né, um grande escritório, onde alguns juízes aqui de São Paulo estavam proferindo sentenças líquidas, né? Então, o advogado ele vinha falar conosco acerca dos cálculos e, em algumas vezes, realmente os cálculos estavam equivocados, né? Eu trago um exemplo prático de um trabalhador bancário, tá? Ele trabalhava em um prédio onde no subsolo havia um tanque de combustível, né? Por conta do gerador. E, salvo engano, um tanque de diesel, né? Porque os geradores para atender todo o edifício. Então era muito, muito difícil pedidos de adicional de periculosidade que não fossem favoráveis aos trabalhadores. E eu me recordo que, nesse caso, a sentença veio líquida. As horas extras deveriam ser apuradas conforme cartão de ponto, né? E eu lembro que eram 2 verbas apenas, professor. Eram horas extras, além da cesta diária, e o adicional de periculosidade. E o adicional de periculosidade, a gente sabe, ele integra a base de cálculo, né, das horas extras. E só de pegar o cálculo nas mãos, batendo o olho na base de cálculo, opa, está errado aqui o cálculo. Né? O cálculo da contadoria está equivocado, porque ele não está integrando, né, o adicional de periculosidade, ele não está observando a súmula 264 do TST. Então, o que nós fizemos? Fiz o cálculo, né, coloquei a impugnação, aí o advogado, então, ele integrou ali, né, ele compilou a minha impugnação no RO e foi apresentado já, o RO já com os cálculos. Então, essa troca de ideias, né, com o advogado, com relação à impugnação, ela é muito importante, porque o que eu vejo hoje em dia? Alguns calculistas ou até mesmo advogados acabam se perdendo por conta de pequenos detalhes que não são observados, né? Por exemplo,
já adentrando até a questão da impugnação em si, para se realizar, né, para se elaborar uma boa impugnação de cálculos, além do conhecimento técnico, é necessário a leitura dos autos, né? Eu preciso não ler só o cálculo, pegar o cálculo da parte contrária, ler a sentença ou o acórdão, né, que sejam os julgados, e começar ali a minha elaboração da minha manifestação, da minha impugnação. Está errado, né? Porque muitas vezes nós vemos que nos pormenores da inicial, nos pormenores de ata de audiência, de instrução, tem alguma coisa que eu vou acabar por utilizar na minha impugnação, né, na minha manifestação de cálculos. Então, a troca de ideias, a maneira com que, de repente, o advogado queira que se fale acerca de determinado ponto, ela é muito importante, porque eu costumo dizer que o calculista, ele é o advogado da parte de execução, né? Porque o advogado, são poucos advogados, né, que gostam de cálculos, né? Porque a maioria eles não conhecem cálculos. Às vezes eu tenho aqui advogados que me procuram e falam, eu confio em você, porque eu não sei nada de cálculo, né? Ao mesmo tempo que isso é gratificante, a pessoa confiar no seu trabalho, né? A gente tem que ter ali a sensibilidade de estar conversando, de estar explicando, né? Porque, às vezes, o seu cliente ele tem uma expectativa, né, de receber aí um valor elevado, quando, na realidade, ele faz por merecer um valor ínfimo, né, dentro daquilo que ele estava buscando. Então, essa questão da impugnação de cálculos, da tratativa com o advogado, né, eu procuro deixar bem claro, né, para os advogados com quem eu converso, com quem eu trato, que nem sempre a gente vai conseguir o resultado desejado. Não por falta de empenho, isso jamais. Mas, às vezes, porque, de repente, não houve uma boa instrução, não houve um conjunto probatório, não houve a juntada de documentos que são essenciais, né, na elaboração dos cálculos, né? Essa questão, professor, me recorda um fato ocorrido onde eu peguei uma manifestação de cálculos, tá, para fazer, e na manifestação de cálculos eu notei que o advogado deixou de fazer um pedido que elevaria os cálculos assim de forma fantástica, porque foi deferido para o reclamante periculosidade, foi deferido diferença salarial e foi deferido horas extras. Só que o juiz determinou horas extras das 7 da manhã às 22 horas. E das 22 às 7, eu não teria ali um intervalo entre jornadas? Então, diariamente, em uma média de 3 horas, né, 22 dias mês, nós estamos falando aí de 66 horas mês, né? E aí eu levei para o advogado e falei para ele, olha, eu estou fazendo essa impugnação, mas assim, foi esquecido um pedido aqui. Ah, mas como assim foi esquecido? Eu falei, dá uma lida na sentença. Falei, já vai direto, veja a jornada que foi determinada. Aí ele parou, olhou para mim, olhou, eu falei, então, ele falou, cara, eu não acredito nisso. Eu falei, porque é aquela famosa, não é nem falta de conhecimento, tá, professor? Mas às vezes é aquela tensão que falta no momento de estar fechando uma inicial. Porque se eu estou pedindo uma jornada das 7 às 22, né, eu tenho que pedir na certeza de que o juiz vai me determinar essa jornada, de que o tribunal vai me manter essa jornada, né? E infelizmente não foi pedido. E aí foi onde o reclamante perdeu dinheiro, né? Esse exemplo aí é um clássico, assim, que justifica, na verdade, uma coisa que eu defendo sempre, que é você fazer os cálculos desde a inicial, Exatamente. se possível.
Exatamente. Porque aí você consegue identificar uma série de problemas, né? Exato. Esse tipo de problema, né? Porque você poderia ter marcado lá nas apurações de cartão de ponto uma série de quantidades e elas apareceriam, elas iam saltar aos olhos, mesmo que você não Sim, tivesse imaginando que ela seria possível como pedido, né? exato. Então, uma série de... E isso te ajuda até na hora de estipular a ordem dos pedidos, né? Para que você saiba colocar as bases de cálculo na ordem adequada, né? Bom, e aí aproveitando esse gancho que você me deu aí bacana também, até aproveitar para comentar aqui com o Basílio, ele chegou a fazer um questionamento aqui a respeito das sentenças líquidas. A forma como eu tenho visto é um anexo, tá? Lógico que Sim, isso não há uma obrigação que conste os valores no corpo da sentença, que o magistrado defira cada pedido e ao final coloque o valor, geralmente vem a própria planilha, o relatório de cálculos do PJ-Calc no final sim, da sentença com o descritivo, né? Com cada uma das verbas ali devidamente explicadinhas, né? Agora, deixando um pouquinho de... Como a gente já entrou de vez aqui na prática, e eu acho que é o que o pessoal também quer, eu pessoalmente até tenho uma prática quando eu necessito fazer os meus próprios cálculos aqui, né, e tal. Eu, mais ou menos aqui, eu tento estabelecer dois caminhos por onde eu sigo sempre. O primeiro deles, assim, até usando as palavras lá do professor Zé Aparecido, né, ele chama ali de ideia de adequação, né, que todo cálculo da gente tem que estar devidamente adequado ao que sim, veio da sentença, né, o mais próximo disso. E eu subdivido isso em dois aspectos. Um, você já pontuou muito bem, que é essa questão de você acompanhar as decisões, né? Porque, obviamente, você tem que ver desde o pedido, o que foi pedido, a sentença, um eventual acórdão, né? E daí por diante, para que você construa e mostre para o magistrado, de forma muito clara, muito límpida, né? Você mostre para ele toda a sequência, ou seja, por onde veio a verba, ou seja, o cara pediu isso, foi deferido até esse ponto, no TRT foi suprimido esse pedaço, e ao final chegamos nisso, né? Porque aí você consegue demonstrar claramente o que você está fazendo, e é importante sim, mostrar segurança também, né? E eu separo, né? Eu separo no momento da dúvida jurídica, que é essa, né? Então eu mostro perfeitamente para o juiz, ó, é isso aqui, e do outro lado eu tenho a dúvida técnica ali do cálculo, ou seja, que é definir se a base de cálculo está correta, se o divisor está correto, se os reflexos estão corretos e se as incidências estão corretas. exato. Ó, tem outras quantidades, né, mas e eu acho, né, pelo menos da minha experiência pessoal e acho que também da sua, a gente tem que se acostumar e se familiarizar em usar nas peças os termos adequados também, porque depois Sim, quem vai acabar ajudando o juiz, né, na decisão definitiva lá, vai ser o calculista da vara e ele que sim, vai olhar esses cálculos que você fez, ele que vai dar esse suporte lá. Então, consequentemente, é muito importante que você também trate a coisa com o rigor técnico ali. E é muito bom, às vezes, exato. conhecer de fato conceitos que são importantes. Até eu vi o doutor Vitor entrou aí, fez um comentário. Ontem a gente conversou até tarde, na verdade. Ele estava com uma dúvida que eu achei bastante interessante. Até vou compartilhar aqui também com o pessoal. Que era a respeito de FGTS, aquelas ações de FGTS que você tem, né, durante um longo período ali, que não foram atingidas pela prescrição, pela decisão do Supremo, então tem lá Sim, ainda a prescrição trintenária, então tem um longo histórico. E na decisão o magistrado colocou uma remuneração fixa. Só que aí o que acontece? Quando você vai olhar lá para os períodos antes do Plano Real, se você joga o valor do próprio Plano Real, né, a remuneração do Plano Real, o que acontece? Acontece, 0,000, né? exatamente, né, porque o que vai acontecer é que o sistema, o índice de correção que o PJCalc usa, ele, na verdade, ele compensa justamente essa Exato, conversão da moeda, né? Então, o valor que deveria ser colocado lá seria o valor da remuneração, como se ela fosse a época, né, na moeda da época, cruzado novo, cruzeiro e tal. Então, teria exato, que se fazer a conversão da moeda antes, para depois o valor chegar naquele valor que você imaginava ali de fato, né, depois de já ter sido corrigido. Então, é importante que a gente entenda. E na hora de explicar isso para o magistrado, você tem que dizer para ele, olha, e tal, toda a questão da conversão da moeda. Então, se eu colocar essa base de cálculo, isso vai ficar inadequado depois, porque
a correção monetária que tá justamente compensando esses efeitos da conversão da moeda. Se eu coloco o valor em reais, na verdade, eu não poderia ter correção aqui, né, nesse ponto. Sim, sim. Então, esse é um aspecto que é importantíssimo aqui, né? Outro ponto também que eu gosto de falar também é sobre precisão, né? Que tem a ver com um pouco disso que eu já falei, mas especificamente ali algumas diquinhas que eu queria também colocar aqui para o pessoal, ajudando a contribuir aí também com as suas, em primeiro lugar, sobre a ordem dos cálculos, né? Que eu acho que é fundamental. Eu falo disso, acho que toda live minha, meus Sim, posts, sim. então eu não vou nem falar sobre ela aqui, né? Ou seja, você de fato usar a ordem correta para que você não deixe nenhuma base de cálculo para trás. E uma dica que eu deixo aqui é em relação a gente olhar para os cálculos e já conseguir identificar alguns erros a priori. Você até comentou sobre isso. E duas dicas bem basiquinhas aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, a gente olhar a uniformidade de valores. Quando você olha uma tabela lá, vários anos e tal, e aí tem a ver, por isso que eu estou falando disso, desse caso lá do FGTS, porque quando você bate o olho, você já vê que tem algo discrepante, né? Você tem valores Exato. ali que estão muito fora do padrão. Então, né, obviamente, você tem uma expectativa de quais vão ser os valores que vão chegar até ali, inclusive uma certa homogeneidade deles, né? E outro Sim, ponto também é sobre uma certa proporcionalidade, né, entre reflexos e verba principal. Se você exato. somar os reflexos, tem que estar ali em torno de 20% a 30%, então já é algo para você abrir os olhos ali. Se não tiver muito próximo disso, pode ser que tenha alguma manipulação nos cálculos, tenha algo ali que não foi feito. Às vezes não é de má fé, não, é porque de fato ali deixou passar, não marcou uma Sim. caixinha que tinha que fazer, alguma coisa assim. E se você não fizer, você vai deixar passar coisa muito grande, né? Eu me recordo de um exemplo que eu trabalhei nele, inclusive, que era um caso de horas noturnas, que na hora que o camarada ia incluir as quantidades, e isso era o calculista do tribunal. Quando ele foi Certo. incluir, a gente acha que calculista não erra, claro que erra, né? O tribunal, o privado, o advogado, todo mundo, né? Seja porque tem muito trabalho, seja porque de fato ali na hora estava com a cabeça em outra coisa, e se a gente não tiver atento, Passou. o camarada foi lá e somou nas horas noturnas, ele somou as horas noturnas com as horas trabalhadas. Então, deu uma quantidade gigantesca, um valor gigantesco, e não foi impugnado. Não foi impugnado, passou. Passou desse jeitinho e a condenação ficou gigantesca. Era favorável, né? Obviamente, também fiquei quietinho, né? Sim. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, justamente na hora de fazer o cálculo. E outro ponto que eu acho importante também é a questão de transparência, Sim, né? Ou exato. seja, você justificar as escolhas que você fez na hora que vai fazer a peça, justificar muito bem, né? Colocar, olha, foi por isso, por esse motivo, segundo a convenção coletiva número tal, registrada no MTE, sob o Sim, número não sei o que, lá. Deixar tudo sim. isso muito explícito, né? Hoje em dia está na moda o tal do visual law, né? Que é você colocar na Aham. peça, colocar os quadrinhos de uma forma bem clara para o magistrado ou para o serventuário lá enxergar bem, entender bem o que está acontecendo. Então, use esses recursos mesmo, Eu demonstre, costumo né? fazer isso, Coloque a viu? formulazinha, coloque a formulazinha se for o caso, para demonstrar que a fórmula Exato. que foi utilizada não estava adequada, né? Acho que essas questões são importantes. E aí eu também já abro aí para você aí, fica à vontade aí para falar sobre dicas aí, Outro tanto ponto, de dicas da peça em si, e também, eventualmente, do PJ Calc, né? Algumas dicas aí para o pessoal. aproveitando O PJ Calc ajuda, talvez, aí na impugnação, né? sim, aproveitando o seu gancho, né, com relação aí à questão de valores, eu já tive, em exemplo prático, tá? Os cálculos elaborados em plena conformidade do comando exequendo, né, um cálculo favorável, só que ele tinha um único problema e que ele passou batido pelo calculista que estava fazendo a manifestação de cálculos. Na realidade, ele concordou com o cálculo, só que ele não se ateve que o exequente ele já havia recolhido o INSS pelo teto. E um cálculo de 500 e uns quebradinhos, ainda houve a dedução de mais de 30 mil de INSS. Só que o que ele fez? Ele não se ateve a isso. Ele olhou só o valor bruto, não se atentou ao valor líquido da conta, foi lá, concordou.
com o cálculo. Falou para o advogado, pode concordar. O advogado, pode concordar, tá bala. Não, tá favorável para nós, concorda. Só que aí, quando veio a sentença de homologação, foram 2 equívocos cometidos, tá? Foi na concordância e quando veio a sentença. Porque, peraí, se eu olho a sentença que ela está errada, não, mas peraí, né? Tá aqui o valor do INSS, quem sabe ainda poderia tentar algo, porque geralmente os juízes vão olhar e falar o quê? Peraí, você concordou com um cálculo lá atrás, agora você está vindo impugnar minha sentença de liquidação? Né? Precluiu o seu direito. Então, eu sei que deu um problemão, né? À época, o calculista ficou perdido, o cara ficou desnorteado mesmo, né? Foi um caso que aconteceu aí na prática com um colega, dentro disso do que o senhor acabou de falar. Passou. O cara estava ali num dia que não estava favorável, né? E acabou passando essa desatenção que trouxe um certo prejuízo para o exequente, né? Quando na realidade ele não tinha que recolher mais valores. Eu estou com um caso aqui que inclusive chegou hoje, a hora que eu estava ainda ajustando aqui algumas coisas para a live, uma advogada que me procurou, foi feito um acordo em 2017, tá? Só que no termo do acordo que foi homologado, as partes assinaram, né, convencionaram o acordo, só que o acordo ele foi convencionado o valor líquido. Não foi explícito quem seria o responsável pelos recolhimentos. Recolhimento previdenciário não há, porque o reclamante recolhia pelo teto também, foi a primeira coisa que eu vi. Só que tem um imposto de renda aí, que lá em 2017, nós estamos falando aí de um valor de R$21 mil. Vamos trazer para hoje para ver quanto vai dar. Aí a advogada falou, pelo amor de Deus, vê o que você consegue fazer para mim. Né? Até na hora me veio à cabeça a súmula do TST que me fugiu a memória agora, peço até desculpas. Não lembro o número da súmula que fala da obrigatoriedade, né, do executado fazer o recolhimento. Mas eu falei para ela, falei, doutora, quando que é o seu prazo? Sexta-feira, eu preciso para sexta de manhã. Né? Acho que é a 368, né? Eu acho que é a 368 mesmo. É a 368. 368 fala de descontos fiscais e previdenciários. Né? Isso, é a 368. Tem vários subitens, né? Isso. Eu estou até com um vademecum aqui. Eu vou até dar... Vamos ver se eu acho aqui, professor. Mas se eu não me... eu acho que é a 368 mesmo. Que fala... Esse é até um ponto, enquanto você olha aí, uma coisa que eu estava achando, eu acho interessante até também. Para a gente matar essa dúvida. E você até... esse gancho é interessante, você puxando até o vademecum aí, que eu acho que, assim, acho que para cálculos, né, seria, acho que está faltando aí até também um material aí que nos ajude, né, mais específico aí, do que a gente às vezes ficar indo nos vademecums, porque trata de muitos assuntos, né? Sim. Vai tratar de muitas matérias processuais que às vezes não ajudam muito ali na hora dos cálculos. É a 368 mesmo, né? Até tem um vademecum aqui. É a 368, né? É 368, é descontos previdenciários, né? Imposto de renda, competência, responsabilidade pelo recolhimento, forma do cálculo, fato gerador. Aí lá no item 2 que fala que é do empregador a responsabilidade, né? Dos recolhimentos. Exato. Só que assim, a culpa também é do empregado, né? Se o empregado não se ateve ao fato à época. Então, é aquela velha história. Agora, cada cálculo, né? Cada manifestação é uma matéria diferente, é um estudo que tem que ser feito e aprofundado, né? Até aproveitando o que o senhor falou acerca da disposição, da elaboração da peça, eu entendo que cada caso, ele é um caso e ele deve ser tratado de maneira diferente, porque às vezes fica muito mecanizado, né? E aquele famoso, esse aqui é parecido com aquele, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V.
Hoje mesmo, eu elaborei um cálculo em que claramente a sentença foi proferida no Ctrl+C, Ctrl+V. Porque são ações contra uma massa falida, tá? E ali, claramente, o juiz ele tem várias ações sob a custódia dele ali na vara, e claramente foi Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu fiquei olhando e falei, poxa, mas não tem esse pedido, né, na inicial. E o juiz deferindo coisas que sequer foram pedidas na inicial. Então, isso também é a questão da boa-fé processual, né? Porque como que Imagina eu posso... isso com sentença líquida, hein? Não entendi, desculpa, professor. Imagina isso acontecendo com sentença líquida ainda, né? Com cálculo ali já. Imagina o risco, né? O risco que há. Eu Sim. até tenho sempre um caso que sempre me vem na memória, que aí já não é o caso de algo que foi pedido a mais, é algo que deixou de ser incluído na sentença líquida. Sim. E é algo que é muito caro aos advogados, que é o pedido de honorários, né? Sim. Um caso de um colega da segunda região e tinha uma condenação de R$ 120 mil e ele tinha direito a honorários, acho que 10% foram arbitrados lá. Só que veio a planilha de cálculo sem os honorários, porque lá na petição inicial ele não precisava, que é o pedido implícito, ele não colocou. Veio o cálculo e falou assim, beleza, ganhei os 10%, né? E o que aconteceu? Não veio na planilha, ficou sem. Depois ele recorreu, chegou até o TST e não conseguiu, porque transitou em julgado lá os cálculos daquela forma da planilha, né? Então, essas cautelas aí a gente tem que ter. Deixa eu aproveitar aqui para deixar uma dica que eu acho bem bacana para o pessoal, a respeito, agora pensando especificamente no PJCAL, que eu acho que ele ajuda em algumas coisas para a gente não cometer erros, né, na impugnação, nos ajuda na impugnação. Eu, pessoalmente, eu tenho 2 procedimentos que eu sempre faço quando eu tenho um cálculo para impugnar. O primeiro deles é o seguinte, o sistema me permite fazer várias alterações manuais ali. Às vezes até em algumas verbas, e às vezes elas são necessárias. Sim. Mas eu tenho por cautela entrar lá nas verbas, marcar todas as verbas e pedir para sobrescrever, substituindo todas as ocorrências. A não ser que eu saiba que tem alguma verba que de fato mereceria uma alteração manual. Porque isso pode evitar erros de digitação mesmo, coisas ali, que é o que eu falei da questão da proporcionalidade, que você olha ali no cálculo e não enxerga, se você regera tudo, então isso tudo volta ali para o padrão original, né? Exato. E outro ponto também que eu queria chamar a atenção de quem está nos acompanhando aí também, é ficar muito atento em relação aos cartões de ponto, né? Sempre quando tiver quantidades, eu até dei um exemplo aqui, esse caso das horas noturnas, que é exatamente um caso em que a gente tem em que a gente tem a importação dos dados, o relatório do PJCAL, que ele sempre vai trazer a informação assim, a quantidade importada do cartão de ponto. Mas ele não diz qual foi a quantidade que foi importada. Então, se o cara importou horas trabalhadas, dias trabalhados, horas extras, intervalo intra-jornada, não sei qual foi a quantidade que ele importou, aparece a mesma coisa no relatório. Exato. Então, esse tipo de verba não tem jeito de olhar só o relatório. Tem que descer no cálculo, tem que entrar no PJCAL e olhar de fato, se a quantidade importada está corretinha. Lógico que isso é um dilema, né, entre tempo e precisão. Isso sempre o advogado e o calculista tem que pensar, né, falar assim, até que ponto eu vou ficar refazendo o trabalho, né? Mas algumas medidas eu acho que são muito necessárias, e essas duas eu aponto aí, que eu acho que são duas que eu acho que sempre são necessárias da gente observar. Sim, é aquele famoso comparativo, né? Eu me recordo de quando eu aprendi a fazer cálculos aí lá, já tem algum tempinho, os processos eram físicos ainda. Então, o que nós costumávamos fazer? Muitas vezes, para localizar a diferença, pegava as contas, imprimia as contas que eram feitas, colocava lado a lado, verba por verba, e vinha ali ticando valores. Fiz muito isso, muito, porque às vezes a diferença ela está embutida dentro da verba de tal forma que a gente costuma dizer a olho nu, né? A gente não consegue enxergar. Então essa é uma das melhores formas, né? E a planilha de Excel sempre junto
coloca valor de um, coloca o valor do outro, copia, e a gente consegue, né, achar a diferença. A impugnação de cálculos hoje, ela pode trazer, né, conforme, né, nós falamos aí na nossa troca de mensagens no WhatsApp, ou ela traz um benefício muito grande, ou ela traz um prejuízo extremo para a parte, né? Porque se eu não observar atentamente, se eu não tiver aí a expertise, né? Se eu não tiver o pleno conhecimento, se eu não tiver a técnica, se eu não tiver uma boa leitura, eu posso acarretar aí em sérios prejuízos para a parte que eu estiver trabalhando, ou até mesmo para outra parte, né? Então é dessa forma que a gente tem que olhar. Temos que ter um olhar clínico da coisa, né? Perfeito. Eu acho que essas considerações aí, inclusive, fecham aí com chave de ouro aí toda essa discussão nossa. Eu já aproveito, né, para agradecer a presença de muitos colegas aí, muitos conhecidos que nos deram o privilégio, né, da presença aí, de acompanhar a nossa live aqui. Aproveito já para né, perguntar a vocês aí, não deixem de colocar, né, se gostaram das dicas, né, a contribuição do Dr. Willi foi fundamental, né, parabéns aí pela exposição, e eu não deixo, né, eu nunca deixo de esquecer de frisar, né, a importância dos cálculos trabalhistas para uma advocacia de sucesso, não só Sim. dentro do direito do trabalho, né, mas nas outras áreas também, onde tem cálculos, apesar dos cálculos trabalhistas terem uma complexidade maior, né, então, consequentemente, eles impactam talvez de uma forma até mais significativa, né? Exato. Às vezes, poucas mudanças em alguns parâmetros podem significar muita coisa para o final, para o valor global da condenação. E, por fim, eu deixo aqui para vocês alguns convites, né, que eu sempre os faço. O primeiro é para continuar acompanhando, né, as próximas lives do projeto, Não Durma Sem Saber, né? Eu vou explorar outros temas aqui também, ter o privilégio já, né? Espero que a gente possa ter outros momentos desse aqui, né, doutor Sim, William? claro. Para a gente debater. Eu fui tendo várias ideias aqui pensando, discutir, por exemplo, impugnação de inicial, que é algo que Sim. pouco se faz, mas eu acho que é um tema que depois pode Muito dar um importante. desdobramento Muito bem importante. bacana, né? E aí, depois eu vou sempre divulgando aqui, né, para todo mundo aqui os nossos bate-papos. Eu também convido, né, a todos a conhecer um pouco mais o trabalho aí do Dr. William também, indo lá depois no perfil dele lá e conhecendo um pouquinho sobre a trajetória e sobre o trabalho que ele vem fazendo também, que é muito bacana. E é isso, né? Depois entrem lá na minha bio, deem uma olhadinha em todas as atividades, né? Eu tenho um grupo de Telegram, canal no YouTube, com uma série de informações todas relativas a direito, processo de trabalho, cálculos trabalhistas. Então, fica o convite para todos vocês. Deem uma entradinha e conhecer um pouquinho lá também. E passo a palavra aí para o Dr. William para fazer suas considerações finais também. Só para fazer uma consideração, que eu acho de extrema relevância também, né, para não passar em branco. Quando intimado a contestar cálculos, a intimação sempre vai vir com aquela famosa frase: intimar cálculos no prazo de 8 dias, nos termos do disposto no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Nunca apresentar uma manifestação de cálculo genérica. Jamais. Jamais. Que apresente ali no momento, né, se não tiver tempo hábil para contratar um calculista, ou não tiver o tempo hábil, faça um cálculo, né, apresente um cálculo, que seja um cálculo claro, dentro do que foi determinado no julgado, mas nunca apresente um cálculo, uma manifestação genérica, apontando só os erros, mas não demonstrando com valores onde a parte adversa se equivocou. Já vi muita empresa ter danos seríssimos, valores altíssimos, que não são mais passíveis de reversão por conta da preclusão.
Então, essa assim, é uma dica, né, que eu deixo, porque às vezes o advogado, por conta da correria, poxa, esqueci, saiu aqui a intimação e agora estou no meu dia do meu prazo fatalíssimo. Ah, vou fazer aqui algo genérico. Não faça. Não faça. Né? Faça um cálculo, apresente um valor, que seja um valor ínfimo, mas busque fazer esse cálculo dentro do que foi determinado pelo julgado. Porque o prejuízo de se protocolar uma manifestação sem os cálculos, ele é gravíssimo. Ele é gravíssimo. São graves as consequências. Falo isso por garanta a oportunidade de ainda discutir, né? Exato. Garanta a oportunidade de ainda discutir esse assunto para o futuro, né? Não deixe precluir nunca, porque pode ser considerado inepta, inclusive, essa peça, né? Exato. Se não tiver nenhuma manifestação concreta falando sobre os cálculos, sobre o tema específico, né, que você está impugnando ali, né? Se você não tiver essa impugnação específica, a peça pode ser considerada inepta e aí um grande abraço, né? Exato. Eu vi isso num caso prático, tá? Inclusive é um julgado do TRT da 17ª Região. A executada apresentou uma manifestação genérica, foram homologados os cálculos do exequente, a executada ela recorreu de revista, alegando cerceamento de defesa, né? Alegando ali a matéria do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Restou inócuo o recurso de revista. E foi uma condenação considerada alta, né? Então, feita essa minha última consideração, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui presente com o senhor, né? Os seus conhecimentos muito nos agregam, aprendo, né, a cada troca de ideias, a cada live que eu assisto sua, né? E eu só tenho a agradecer aí essa oportunidade, né? E quem sabe tão breve nós possamos aí tratar de um outro assunto de tanta relevância quanto esse que nós tratamos hoje. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Eu que agradeço, né? E com certeza a audiência agradece mais ainda, porque eu tenho certeza que todo mundo gostou de vários comentários aí. Aproveito para, antes de encerrar, agradecer alguns amigos aqui, né, que também estão aí, o Gerson, que é calculista do tribunal aqui, da 18ª Região, o Jedson Henrique, doutor Jedson, grande parceiro aí também, o professor Fabrício Lima, a doutora Aurane, né, do Jornada Trabalhista. Então tem vários colegas aqui, doutor Vitor, que eu já havia comentado também, agradeço aí pelos elogios. E, bem, é isso, né, pessoal? Eu agradeço a participação de todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live de hoje, nos acompanharam até aqui e que não dormiram sem essa. Até a próxima, uma boa noite para todos vocês e um bom descanso. Boa noite, boa noite.